Aí, pessoal, voltamos para mais uma aula de biologia e uma aula bem colorida. Para quê? Para mostrar a vocês que a gente vai conseguir vencer, que a gente é capaz e que para isso a gente tem que se esforçar, se dedicar, que você pode e nós podemos e vamos vencer isso juntos. E para isso a gente vai ver agora o sistema cardiovascular. Isso mesmo, seu cartola. O sistema cardiovascular, um sistema lindo, maravilhoso, que tem tudo a ver com o sistema respiratório. E por isso que o sistema cardiovascular eu resolvi explicar depois do sistema respiratório. Ok? Então vamos iniciar? Então tá bom. Então olha só, eu trouxe para vocês a nossa amiga, né? E o nosso amiguinho aqui, ó. Oi, tudo bem? Então, por que, gente? Porque olha só, o nosso sistema cardiovascular, a primeira coisa que a gente tem que definir, qual a sua composição. Então, o sistema cardio, ele é composto por coração, vasos sanguíneos e sangue, correto? São esses três estruturas, podemos dizer assim, que vão compor esse sistema cardiovascular. E por que cardiovascular? Cardio vem de coração e vascular de vasos. Então, por onde o sangue circula dentro dos vasos, ok? Pois bem, a nossa estrutura óssea está aqui. Portanto, os nossos pulmões estão aqui e o coração aqui. Podem me perguntar, o coração está do lado esquerdo? Não, ele está no meio, porém mais voltado para o lado esquerdo, tá certo? Por isso que a gente sente ele com maior frequência do lado esquerdo, tá? Tanto que o pulmão do lado esquerdo, ele é menor que o pulmão do lado direito. Por quê? Porque ele tem que dividir espaço com o coração. Lembra quando a gente falou isso sobre o sistema respiratório? Então o coração, o pulmão, todas essas estruturas estão dentro aqui, ó, dessa caixa óssea. Quando a gente inspira, essa caixa óssea vai se movimentar, correto? Então, liberando mais espaço para os pulmões, consequentemente o coração também. Quando a gente expira, essa caixa óssea comprime, expelindo então o CO2, correto? Por isso que quando a gente sente uma dor no peito, a gente sente dor que nesses ossos aqui, porque são eles que comportam o nosso coração aqui dentro. Tudo bem? Ok. Então o nosso amigo caixa óssea vai dar uma licencinha aqui e a gente vai então para a estrutura no geral. Primeira estrutura que a gente vai ver, o coração. Para que serve o coração? O coração, ele é uma bomba, tá? É ele que vai impulsionar o sangue a circular. Então, ele é uma bomba injetora, podemos dizer assim. O sangue passa por ele e ele impulsiona esse sangue circular. Podemos dizer que a circulação humana é uma circulação dupla e fechada, que significa o quê? Dupla, porque passa duas vezes pelo coração, tá? E fechada, porque só circula dentro de vasos sanguíneos, correto? Então vamos continuar. Então aqui eu tenho os pulmões, vou tirar, né? Que a gente já falou deles. E a gente vai aqui, ó, para o nosso coração. Então percebam que, ó, ele tá aqui, né, no meio, mais voltado para o lado esquerdo, correto? Então a gente tem aqui, ó, coraçãozinho. E aí uma curiosidade, o nosso coração geralmente, ele é aproximadamente do tamanho da nossa mão fechada, tá? Então se você fechar a mão, você vai ter mais ou menos o tamanho do seu coração, tá bom? O coração, gente, ele é dividido em 4 partes, em 4 cavidades, tá? Ó, 4 estruturas aqui, ó, internas, ó, 2 superiores e 2 inferiores. Como são chamadas essas estruturas? As 2 superiores, átrio esquerdo, átrio direito. As 2 inferiores, ventrículos, ventrículo esquerdo, ventrículo direito.
E aí o que que acontece? O sangue sempre chega em um átrio e desce para o ventrículo. Sempre. Não vai ser o contrário. É sempre nesse sentido. Chega no átrio, vai para o ventrículo. Chega para um átrio, vai para o ventrículo. E o sangue do lado direito não se mistura com o sangue do lado esquerdo. E o porquê isso? São sangues diferentes? Eu tenho dois tipos de sangue? A gente já vai ver, tá bom? Na verdade, é a composição que é diferente. Então, o coração ele é dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Parte superior, parte inferior. O sangue sempre chega do lado esquerdo e vai para... O sangue sempre chega na parte superior, desculpa, e vai para a parte inferior. Então, chega no átrio, desceu para o ventrículo. Chega no átrio e sai para o ventrículo, tá certo? Além disso, o coração, ele também vai ter o quê? Membranas protetoras, tá? Então, ele tem 3 membranas de proteção, que são a endocárdio, que tá aqui bem aqui, tá? Miocárdio, que é a intermediária, e a epicárdio, que é a parte de fora da membrana, ok? Percebam o seguinte, que o coração, né, é por onde passa toda a carga sanguínea, milhares de vasos sanguíneos, então ele é muito vascularizado. São esses vasozinhos aqui que são chamados de carótidas, tá? Ou melhor, de coronárias, tá? São as coronárias que estão em volta ao coração, fazendo a irrigação correta desse órgão tão importante para o sistema cardiovascular, tá bom? Então, esses vasos que circulam aqui, né, que circundam o coração, são as coronárias, ok? Um outro fator, a gente tem o que? 4 vasos de calibres maiores que vão estar em contato direto com o coração, podemos dizer assim, que são as artérias e as veias. A gente vai ter veia cava, veia pulmonar, artéria pulmonar e artéria aorta. Então, 4 vasos. O que a gente vai definir? Que as veias sempre vão trazer o sangue do corpo para o coração. E as artérias sempre vão levar o sangue do coração para o corpo. Sempre nesse sentido, tá bom? Quando eu falei para vocês que o sangue chega no átrio e vai para o ventrículo, vai para o ventrículo, quem que faz essa regulação? São chamados de válvulas, tá? Que vão permitir o fluxo sanguíneo e impedir o refluxo, ou seja, o sangue ele tem que chegar no átrio e vir para o ventrículo, e não do ventrículo ir para o átrio, correto? Então essas válvulas, elas vão estar fazendo o fluxo, são como se fossem portinhas, que vão fazer o fluxo do sangue do átrio para o ventrículo, e não retornar. E são importantíssimas, porque uma falha nessas válvulas do coração pode permitir um refluxo sanguíneo e causar problemas gravíssimos, até mesmo a morte, ok? Então, coração, vamos retornar. 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Lado esquerdo e lado direito, ok? São envolvidos por membranas, endocárdio, miocárdio e epicárdio. Em volta ao coração eu tenho os vasos que são chamados coronarianos, são as coronárias, que são vasos que mantêm a irrigação do coração bem feita, e deve ser assim. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá, com a nossa alimentação para não entupir essas coronárias, tá bom? A gente viu também que do coração saem chegam e saem, né, 4 vasos principais, são veias e artérias. As veias sempre vão seguir do corpo para o coração, e a artéria do coração para o corpo, ok? Pois bem,
Agora a gente vai para os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são dois principais, que a gente vai falar agora. As artérias e as veias, tá? Já até me antecipei, as artérias sempre vão levar sangue do coração para o corpo e a veia do corpo para o coração. São calibres maiores. A partir do momento que essas artérias e veias aqui, ó, são essas maiores aqui, né? Elas vão se irradiando para o corpo, elas vão se afinando. Então as artérias vão sendo chamadas de arteríolas e as veias de vênulas, até se transformarem em capilares. O que são os capilares? São vasos extremamente fininhos que estão em todo o nosso corpo, como se fosse a finura de um fio de cabelo, que vai estar envolvendo as trocas gasosas, a hematose, tá? Então, são nos capilares que ocorrem essas trocas de gases. Professor, o nosso sangue tem gases? Sim. O oxigênio que inspiramos e o CO2 que liberamos, ok? Pois bem, sendo assim, a gente vai para onde? Para o sangue, que é esse combustível que está aqui dentro do nosso corpo. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que determinar, qual é a composição desse sangue? Plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? O plasma é o líquido, é a parte líquida do nosso sangue, é a água, podemos dizer assim. Então, quando a gente fala para tomar água, é importante para o sistema urinário, é importante para o sistema digestório, é importante para regular a homeostase do nosso organismo, tudo bem, mas também é bom para compor o sangue, tá? Então, se liga nessa, quando você toma pouca água, o sangue fica mais grosso, tende a ficar mais viscoso e dificulta a circulação, tá? Então, ó, aguinha para dentro. Sendo assim, a gente tem plasma, que é a parte líquida. As hemácias é a parte vermelha do nosso sangue, tá? São as células responsáveis pelo transporte dos gases respiratórios, do oxigênio e do gás carbônico. Então, dentro das hemácias, a gente tem uma proteína chamada hemoglobina, tá? Que é uma proteína que vai estar junto com as hemácias fazendo esse transporte de gases e nutrindo o nosso corpo, que é tão importante, tá? E uma curiosidade das hemácias, elas são células anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo. Elas são células lábeis. O que significa isso? Células que morrem a cada 120 dias. Então, elas se renovam a cada 120 dias. E aí você pode me perguntar, por que isso? Que elas vão morrer a cada 120 dias? Porque as hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Se elas ficarem velhinhas, elas não vão conseguir transportar oxigênio com tanta facilidade. Então, a gente vai começar a ficar desanimado, cansado, sonolento. E aí as hemácias vão se renovando para elas estarem sempre jovens, transportando oxigênio, que é energia suficiente pra gente. Tá certo, gente? Então, a plasma é a parte líquida, as hemácias são os transportes e os leucócitos é o sistema de defesa, tá? São os anticorpos do nosso organismo. Tudo bem? São chamados a parte branca do nosso sangue. Dentro dos leucócitos, a gente tem vários tipos de leucócitos. A gente tem linfócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que eu não vou falar isso com vocês agora. Pode ficar tranquilos, ok? E temos também as plaquetas. Plaquetas, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Plaquetas não são células, são pedaços de células responsáveis por coagulação sanguínea, tá? Quando a gente está nesse período de dengue, né? Fala muito em plaquetas, nível de plaquetas, não pode baixar, papapá. Exatamente. Plaquetas é responsável pela coagulação sanguínea. Se ela baixa demais, corre o risco de uma hemorragia, já que é ela que faz formar essa rede para parar de sangrar quando você tem um machucado, né? Alguma coisa do tipo, certo? Então, as plaquetas são pedaços de células. Tudo bem? Então, esse sangue, ele está transportando aqui. E para concluir essa nossa historinha, né, desse primeiro momento do sistema cardiovascular,
a gente vai ver que eu tenho sangue arterial e sangue venoso. O que é o sangue arterial? Aí você vai me dizer, já sei. O sangue arterial só circula por artéria. Não, 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 tá? Sangue arterial é aquele rico em oxigênio e nutrientes. Então, ó, é o sangue que entra no meu organismo e vai nutrindo o nosso corpo, vai alimentando o nosso corpo. Isso é o sangue arterial, que não circula apenas por artérias não, tá? Ele circula por veia também. E o sangue venoso? Sangue venoso é aquele sangue que o nosso corpo já absorveu oxigênio e liberou CO2, gás carbônico. Então, sangue arterial é o sangue rico em nutrientes e em oxigênio. Sangue venoso é o sangue rico em CO2 e restos metabólicos do nosso organismo, que é pra gente expirar. Tudo bem? E aí, o que acontece? Eu não falei pra vocês que a gente tem o lado esquerdo e o lado direito do nosso coração? Pois bem, deixa eu colocar aqui. O sangue arterial só circula do lado esquerdo do coração. O sangue venoso só circula do lado direito do coração. Gente, coração, não é corpo não, tá? Esquerdo e direito do nosso corpo circula sangue arterial e venoso. Tranquilo. Estou falando coração. Lado esquerdo, só sangue arterial, tá? Lado direito, só sangue venoso. Professora, nunca vão se misturar? Nunca vão se misturar. Professora, se acontecer se misturar, pode levar à morte, tá bom? Porque são sangues de composições diferentes, tá? O sangue arterial, ele é mais vermelho. Ele é um sangue mais... Porque como ele tem oxigênio e nutrientes, então ele é como se fosse um sangue mais vivo. E o sangue venoso é um sangue mais roxeado, podemos dizer assim, tá bom? Por quê? Porque ele está com restos metabólicos do nosso organismo, que vão lá ainda para o sistema urinário, para produzir urina, aqueles resíduos. Ele está com gás carbônico, que a gente vai liberar, tá certo? Então, sangue, eu tenho essas duas composições, do lado esquerdo e do lado direito, tá certo? O nosso sistema cardiovascular, ele é lindo, é maravilhoso, como todo o sistema do nosso corpo, tá? Mas o cardiovascular, a gente tem muita coisa para descobrir. E a gente vai descobrir muita coisa juntos, muitas curiosidades. Tá certo, gente? Então, tchauzinho, tá? Vamos assistir essa aula, vamos ter atenção e vamos, ó, rumo ao nosso foco. Tchauzinho! Tchau! Cadê? Tchau!